Fala pessoal, tudo na paz? Está começando mais uma aula do canal do professor Pablo Ricardo. E hoje vamos falar sobre coeficiente de solubilidade, parte 1, ok? Quem quiser assistir já até a parte 2, você vai procurar aqui em cima e você vai poder assistir parte 2. E vamos agora ao que interessa sobre parte 1 de coeficiente de solubilidade, que inicialmente precisamos entender o que é CS, ou coeficiente de solubilidade. Vai ser normalmente quantidade máxima de soluto que eu vou poder colocar, né? Vou poder dissolver em um solvente. Então essa solução, essa quantidade máxima permitida dessa solução, no caso eu colocar soluto, vai ser o coeficiente de solubilidade. É usado como padrão a temperatura de 25 graus Celsius com a pressão de 1 atm. Isso em situações normais e que não costumam aparecer, inclusive em algum problema, em alguma questão. Quando aparecer, você vai utilizar lá a análise daquela temperatura, ok? E aí observem que cada substância ela vai possuir, no caso aqui é o primeiro sal, cada substância vai possuir seu coeficiente de solubilidade específico. Aqui o exemplo foi dado que a água, 100 ml de água, isso a 20 graus Celsius. E aí cada substância, bicarbonato de sódio vai ser 9,6, a parafina praticamente zero, né? E assim vai, cal 0,16. Cada substância vai ter o seu coeficiente de solubilidade, vai haver uma variação, ok? Importante destacarmos isso. E precisamos entender o conceito de soluto e solvente. Falei lá em cima o que é coeficiente de solubilidade, mas não expliquei o que é soluto e o que é solvente. Soluto vai ser aquela substância que vai ser dissolvida na solução. Podemos dar como exemplo o sal. Quase derruba aqui. Podemos usar o sal. E o solvente nós podemos utilizar a água, ok? A água vai ser um exemplo de solvente. Inclusive a água, ela é conhecida como solvente universal, devido à sua característica de poder dissolver vários tipos de substâncias, ok? E nesse exemplo que eu vou dar agora, observem que, primeiramente, vamos destacar aqui o CS do sal, nesse exemplo, a 0 graus, 35,7 com 100 gramas de água. E um outro exemplo, 100 gramas, 42 gramas, só que observem a temperatura, 25 graus. Então, já vale salientar que se eu aumento a temperatura de uma solução, ela vai poder receber mais soluto. Então, quanto mais, normalmente, nós vamos ver na aula 2 que existem exceções, mas normalmente, à medida em que eu aumento a temperatura, eu vou poder acrescentar mais soluto nessa solução, ok? E aí é dado um exemplo de tipo de solução do tipo insaturada. Agora, por que é insaturada? Insaturada que quer dizer abaixo do limite. Volto para cá, vamos para cá. O limite é 35,7. Só que a 100 gramas. Observe que aqui nós estamos utilizando 1 litro. É a 0 graus, então eu tenho que utilizar esse exemplo, ok? Se tivesse a 25, eu utilizaria esse segundo exemplo como parâmetro, ok? Sempre vamos ter que ter alguma coisa para comparar. 1 litro. Aí agora, Pablo, o que é que eu faço? Simples. Eu vou multiplicar este valor. Deixa eu só fechar aqui, abrir isto. Eu só vou multiplicar aqui por 10. E por que por 10, Pablo? Por que danado por 10? Que vai ser igual a 357. Porque aqui vamos ter 10 vezes mais água do que no exemplo, no primeiro exemplo, 100 gramas, aqui vai ter 1000. Então, por isso que é vezes 10. Então, por isso que vai dar 357 gramas. Então, o limite em 1 litro de água vai ser 357. Se eu estou utilizando aqui, se o limite é 357 e o limite, e eu coloquei aqui 200 gramas, então o que vai acontecer? Essa quantidade vai ser menor do que o limite. Então, solução insaturada, ok?
por isso que vai ser insaturada. Exemplo 2, 357. O limite é 357 e eu coloquei 357. Esse tipo de situação, a solução vai ser do tipo saturada. Abaixo, insaturada. No limite, saturada. E quando eu passo, o que vai acontecer? Vai ser saturada ainda, só que saturada com corpo de fundo. Observe que houve uma decantação aqui. Então, por exemplo, digamos que eu vá e acrescente água e sal, já coloquei já aqui até para não perdermos tempo. E observem que o fundo formou, né, formou alguma coisa, que é o sal aqui, né? Essa formação dissolveu uma quantidade boa de sal, houve uma dissolução, só que houve uma parte que não conseguiu dissolver, né? Essa parte nós chamamos de corpo de fundo. E que esse corpo de fundo, quando for formado, nós vamos chamar então essa solução de saturada com corpo de fundo. Só isso. Abaixo, insaturada, no limite, saturada. Se ultrapassar, saturada com corpo de fundo. E aí, só uma curiosidade. Se o limite é 357, eu coloquei 400 gramas, então o que sobrar aqui vai formar um corpo de fundo dessa quantidade, ok? Se um exemplo, o limite é 100 e eu acrescentei 150, 100 vai ser dissolvido, 50 vai formar um corpo de fundo, ok? E vai ter uma outra solução especial chamada solução supersaturada. Como exemplo, baseada ainda na anterior, a 0 graus, eu coloco 400 gramas, só voltando o limite a 357. E eu coloco 400, então observem que formou um corpo de fundo. Então, numa solução saturada com corpo de fundo, eu aqueço, tá aqui, ó, aqueço essa solução. E aí eu vou conseguir não formar corpo de fundo quando eu aqueço, já que quando eu aqueço, as soluções elas passam normalmente, elas passam a poder receber mais soluto, o seu coeficiente aumenta. Então eu aqueci, deixou de ter corpo de fundo, observem que não tem mais. E aí eu vou e resfrio, tá aqui, ó, resfrio. E aí o que acontece? Oh, não formou corpo de fundo. Voltou a 0 e não formou corpo de fundo. Mas tem que seguir esse passo. Saturada com corpo de fundo, aqueço, ela passa a ser saturada e por algum motivo eu vou e resfrio. Ela passa a ser então solução supersaturada. É quando ela ultrapassa o limite, o coeficiente, né? E passou por esse processo. Porém, qualquer agitação, qualquer modificação, há o surgimento de um corpo de fundo novamente. Exemplo, café, garrafa de café. Você pega lá a garrafa, tem um restinho, você balança essa garrafa de café e imediatamente vai haver um descompasso lá e vai formar uma decantação lá, um corpo de fundo, ok? Então é um exemplo bem comum existente em solução supersaturada na garrafa de café. A temperatura diminui com o passar do tempo e aí pode ocorrer esse tipo de situação. E a concentração na solução final está acima do CS, porém sem formar corpo de fundo. No mais é isso. Até a próxima. Curtam o nosso canal, o nosso vídeo, o nosso canal. Acessem, compartilhem, assinem, inscrevam-se no canal. No mais, até a próxima. Tchau.